que ferramentas funcionaram e que ferramentas não funcionaram. Vocês podem interagir aqui no chat se vocês quiserem, tá? Não sei se vocês já estavam aqui no começo do ano, mas eu ia começar esse ano usando todas as ferramentas da Master Lab, que tem o Mind Master, Master Task, etc. Que são lindas, perfeitas, assim, eu realmente gostaria de ter usado o ano inteiro, mas para mim não foi prático, e eu logo acabei deixando de usar. Então, eu já estou respondendo aqui o que eu abandonei, né? Eu tentei voltar para o Todoist, mas para mim não apetece mais. Eu queria simplificar ainda mais o meu sistema, e no final das contas, o que eu tenho utilizado hoje para organização de afazeres de modo geral é a agenda do Google e o Google Tarefas. Para mim, fica bem simples, funciona super, está funcionando muito bem. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero simplificar as ferramentas que eu utilizo. Que técnicas e métodos funcionaram ou não funcionaram? Para mim, o que funciona é método vida organizada, especialmente para planejamento, método GTD, para organização dos afazeres, né? Obviamente que tem várias outras organizações, tipo o Zettelkasten, eu uso para organizar ideias de estudos, de produção textual, tudo, né? Uso Google Drive para organização de arquivos. O que me irritou na organização? Acho que nada, assim, o que mais me irrita no processo de organização é eu não conseguir fazer as coisas de maneira prática. Por exemplo, se eu estou no meu e-mail, vendo meus e-mails lá no Gmail, e eu quero transformar aquele e-mail num compromisso, ou num evento, ou numa tarefa, é muito fácil de fazer. Tem que ser fácil. Se não for fácil de fazer, vai me irritar. Então, com um clique eu consigo fazer isso. Com outras ferramentas, não necessariamente. O que me ajudou muito foi ter essa integração entre as ferramentas Google. É o que tem me ajudado mais. Fora que são ferramentas ágeis, né? Você consegue manusear com muita rapidez, assim. Nunca vi ficar fora do ar. Tem uma durabilidade muito boa, um grau de confiabilidade muito grande cada uma das ferramentas do Google. Que hábitos quero manter? Vários, né? Aí o exercício que você pode fazer é uma lista de hábitos e que você já tem, e aí você pode ver que hábitos que você quer manter, que hábitos você quer tirar e que hábitos você quer inserir. É um bom exercício a se fazer. Como a área que eu vou focar nesse ano de 2025 é saúde, eu posso fazer a reflexão de hábitos que eu quero inserir em termos de saúde, né? Então, deixa eu pegar aqui no meu planner. Se eu pego aqui em saúde, por exemplo, eu listei tudo que tem a ver com saúde, papéis e responsabilidades na saúde para eu focar em 2025. E aí, por exemplo, o primeiro item é sono. Se eu pensar assim, o que eu quero manter em termos de hábitos de sono, eu posso dizer que dormir pelo menos 7 horas e meia toda noite, que eu sei que me faz bem. Eu fico bem dormindo essa quantidade de horas, independente da hora que eu fui dormir. Que hábitos que eu quero inserir com relação a sono? Nenhum, acho que eu tô ok com como eu tô, assim. Ou talvez, uma coisa que eu tenho notado, eu tenho feito uma espécie de sonequinha depois do almoço, assim, mas bem rapidinho, de menos de 1 hora, só para dar uma reenergizada. Às vezes eu nem durmo, mas só dou uma descansada mesmo. Tipo, eu deito para dar uma cochilada, coloco o alarme. Às vezes eu cochilo, às vezes não, mas eu fico descansando. Isso tem feito muita diferença na minha vida. Como eu almoço em casa, então eu preparo a minha comida, vou voltar a fazer marmitas, que isso é uma coisa que vai fazer diferença para mim. Eu sempre gostei de fazer, de ter um dia da semana para preparar as refeições. Então, já vou mudar aqui para a alimentação, que é o segundo item, né? Então, para mim, um hábito que eu quero colocar de volta é o hábito de fazer marmitas. Talvez para a semana ou para 15 dias. É que aí requer espaço no congelador. Com relação a rotinas, é legal você pensar o que te ajudou, o que te atrapalhou, ou o que pode ser melhorado. Para mim, assim, como o meu foco está totalmente em saúde, eu vou rever todas as rotinas que eu tenho com relação a todas as saúdes, assim. Então, essa coisa de pedir menos delivery, mais tempo para descansar. Então, eu vou tentar transformar essas perguntas aqui em respostas dentro da minha área de foco para o ano, e daí depois eu faço isso para as outras áreas também, tá? Mas a prioridade é a área de foco do ano. Beleza, gente? Eu acho que uma coisa prática que cada um pode fazer, se você tiver com papel e caneta na mão, é dividir, coloca uma linha no meio e escreve de um lado assim, funcionou e não funcionou. Quer ver? Eu vou fazer junto com vocês aqui. E aí você pode fazer isso na folha de papel que você estiver usando aí, para colocar
o que funcionou e o que não funcionou para você, em termos aí de ferramentas, rotinas, etc. Então, eu dei o meu exemplo, né? Vou colocar aqui. No meu exemplo, as coisas que eu falei foram... Para mim, não funcionou o Master Task, por exemplo. O que funcionou, apps Google. Isso funcionou muito bem. Exemplo, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa aí para vocês. E aí vocês vão conseguir ter uma noção do que funcionou e do que não funcionou, em termos de ferramentas, hábitos, etc, tá? Para mim foi importante fazer essa análise porque, assim, por eu trabalhar com produtividade, eu gosto de testar ferramentas. E no caso do Master Task, eu achei que seria sensacional, mas não funcionou na prática. A gente pode escolher, mas a gente tem que testar na prática para ver se funciona. E para mim tem que ser fluido, tem que ser simples, sabe? Tem que ser fácil de mexer, de atualizar, etc, etc. E eu encontrei isso tudo nas ferramentas do Google, beleza?